Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cimentos de ionômero de vidro. Os cimentos de ionômero de vidro, eles apresentam ampla aplicação na odontologia, seja na ortodontia, na dentística, na prótese, na endodontia, na pediatria, em saúde pública. Eles são indicados para cimentação, para restauração e para forramento de cavidades. Eles também podem ser encontrados em apresentações comerciais diferenciadas que vão alterar a sua forma de manipulação e aplicação na estrutura dentária. Os cimentos de ionômero de vidro podem ser encontrados no mercado em diversas apresentações comerciais. Eles podem ser encontrados na forma de apresentação em pó e líquido, também no formato de cápsulas pré-dosadas e no sistema pasta única ou pasta-pasta. Os cimentos de ionômero de vidro são bastante sensíveis à forma de manipulação. Portanto, quanto mais simplificada essa forma de apresentação, mais simples vai ser o seu uso, a sua manipulação, a sua aplicação, o seu uso e, portanto, mais confiável o resultado clínico que ele poderá entregar para a gente. Diante disso, a forma de apresentação em pó e líquido, que requer um proporcionamento e uma manipulação executadas pelo profissional, a possibilidade de incorporação de erros aumenta e, portanto, é uma forma de apresentação que requer do profissional um cuidado mais apurado. Por isso, a partir de agora, a gente vai focar em descrever um pouco mais a manipulação e o proporcionamento do material em forma de apresentação pó e líquido. Antes de mais nada, é extremamente importante ler a bula do produto que se vai utilizar. Na bula, o fabricante ele determina o proporcionamento adequado para aquela apresentação comercial, ele determina o tempo de incorporação do pó ao líquido e manipulação propriamente dita, o tempo de presa inicial que vai determinar quando que a gente vai poder começar então o acabamento daquela restauração. Para vocês terem uma ideia, esse material aqui, essa marca comercial, o Ketac 100 Easy Mix, ele recomenda uma proporção de uma medida de pó para 2 gotas de líquido, enquanto que o Maxion C, que também é um cimento de ionômero de vidro convencional indicado para cimentação, o fabricante recomenda uma dosagem de pó para 1 gota de líquido. Outras características também, outras recomendações também divergem de uma marca comercial para outra. Por isso a gente recomenda que, para facilitar, para tornar mais dinâmico, esses detalhes sejam anotados, caso vocês queiram, na própria caixa do material. Por exemplo, aqui foi anotada a proporção pó e líquido, o tempo de manipulação recomendado pelo fabricante, o tempo de trabalho, que seria o tempo desde o início da manipulação até que todo o material seja inserido na cavidade, e o tempo de presa inicial, que é a partir dele que a gente vai poder então começar a fazer os acabamentos da restauração. Os cimentos de ionômero de vidro eles são muito sensíveis à umidade, então o ideal é que ele seja proporcionado numa placa de vidro ou num bloco de espatulação imediatamente antes da sua manipulação propriamente dita e inserção na cavidade. Por isso, a recomendação é que, antes que isso seja feito, todo o material já esteja montado na mesa clínica e o paciente preparado para receber esse material. Para o proporcionamento e a manipulação dos cimentos de ionômero de vidro, nós vamos precisar do material em si, o pó e o líquido, e a colher dosadora fornecida pelo próprio fabricante. Em geral, não vem escrito na colher dosadora o fabricante, nem tampouco a marca comercial do produto. Por isso é muito importante que, assim que a gente termine o proporcionamento, essa colher dosadora seja guardada junto com esse produto, para que não se perca. Nós vamos precisar de uma placa de vidro ou de um bloco de espatulação para dispensarmos e manipularmos o material. Vamos precisar de espátulas de manipulação, que podem ser espátulas plásticas ou
espátula metálica. Alguns fabricantes indicam a utilização de qualquer uma delas. Outros já especificam na bula que o produto seja manipulado com a espátula plástica. Para inserção do material na cavidade, a gente pode usar uma espátula de inserção número 1. Se o material for fluido, podemos usar também um instrumento de inserção de hidróxido de cálcio ou, o que é ideal, a gente pode usar uma seringa de aplicação, ou uma seringa Centrix ou uma seringa da marca Makira. Essas seringas, elas são utilizadas com pontas aplicadoras que serão escolhidas em função da quantidade de produto que vai ser colocada na cavidade e também do acesso a essa cavidade. Materiais instrumentais organizados, a gente vai preparar o paciente. No caso do laboratório, a gente vai preparar a cavidade, o manequim, para a aplicação do produto. É muito importante, novamente, a gente checar a bula do material, as recomendações do fabricante a respeito de como deve ser tratada a cavidade onde esse material vai ser inserido. No caso do Riva restaurador, ele recomenda ou que seja aplicado o próprio condicionador dental do produto ou então o ácido fosfórico a 37% por 5 segundos. Mas isso é uma especificação do Riva. Outros produtos, eles recomendam, ora, um ácido poliacrílico a 10%, ora, o próprio líquido do material. Alguns materiais recomendam que, depois desse condicionamento, a cavidade seja lavada. Outros ainda pedem que, após a aplicação do condicionador, a cavidade seja apenas secada. Por isso que é sempre importante conferir como que o fabricante recomenda que seja feito o tratamento da cavidade para a aplicação do produto dele. Nós vamos demonstrar o condicionamento com o ácido fosfórico 37% por 5 segundos. Inicialmente, então, o ácido é injetado no interior da cavidade. Após os 5 segundos, é procedida uma lavagem abundante para remoção de todo o ácido e também a neutralização. Depois, então, o excesso de umidade é removido com uma bolinha de algodão umedecida. Imediatamente antes de iniciar o proporcionamento, é importante a gente homogeneizar o pó dentro do frasco. Para isso, basta sacudir o frasco do pó. Feito isso, nós vamos inserir a colher dosadora dentro do frasco do pó e raspá-la contra o batoque presente na tampa do frasco para remover os excessos do material. Então, nós teremos uma espátula dosadora preenchida com o produto, mas sem excessos. Podemos dispensar na placa de vidro ou no bloco de papel, no bloco de espatulação, num cantinho, imediatamente fechar o frasco do pó, porque ele é higroscópico e se a gente deixa ele aberto, ele vai contaminar com umidade e alterar, então, a qualidade final do produto proporcionado. Então, a gente vai fazer o proporcionamento agora do líquido. De acordo com o fabricante, para cada colher dosadora de pó, nós deveremos usar 2 gotas do líquido. A gente vai colocar o frasco paralelo à placa de vidro, né, na horizontal, e então ir girando ele para a posição vertical, lentamente, até ele estar completamente perpendicular à placa de vidro. Então, nós vamos dispensar 2 gotas, pode ser bem no centro da placa ou do bloco de espatulação, e é muito importante que o bico do frasco não encoste na placa ou no bloco de espatulação. Essas gotas precisam cair livremente. Terminado o proporcionamento do líquido, a gente vai verificar se ficou alguma bolha de ar incorporada no material. Se ficou, a gente vai limpar e proceder o proporcionamento do líquido novamente. Terminada essa fase, nós vamos manipular o produto
com uma espátula plástica. O fabricante pede que o pó seja dividido em 2 partes iguais, a primeira parte seja incorporada em 10 segundos e a segunda parte em 15 a 20 segundos, completando aí um tempo de manipulação entre 25 a 30 segundos. A manipulação do cimento de ionômero de vidro deve ser executada de forma suave. Por isso que o termo mais correto é aglutinação do pó ao líquido e não espatulação. Para que o tempo de manipulação seja respeitado, é importante que a gente esteja com um cronômetro do nosso lado. Considerando essa cavidade classe 1 oclusal no elemento 15, nós podemos usar essa ponta aplicadora com uma medida do produto. Então a gente vai colocar o material dentro da ponta aplicadora, encaixar o êmbolo da ponta, adaptar na seringa, posicionar o êmbolo da seringa em contato com o êmbolo da ponta, abaixar esse cabo, inserir a ponta aplicadora bem no fundo da cavidade e deixar que o material preencha a cavidade do fundo para o cavo superficial. Gostaria que vocês observassem o aspecto brilhante do produto, evidenciando que a gente ainda está dentro do tempo de trabalho. Enquanto o material apresentar brilho, é possível que excessos sejam removidos com a espátula número 1. Tão logo ele comece a perder o brilho, a gente precisa parar de fazer qualquer movimento no produto. Alternativamente, numa cavidade ampla, onde vai se realizar uma restauração temporária, é possível fazer a inserção do produto com a espátula de inserção número 1. Sempre tomando cuidado para que a cavidade fique bem preenchida, sem o aprisionamento de bolhas de ar internamente. Terminado o tempo de presa inicial e alguma remoção adicional de excesso, a gente vai fazer a proteção da superfície dessa restauração, para evitar que, enquanto se processe a presa final do produto, ocorra imbebição. Isso pode ser feito com adesivo, verniz cavitário ou, menos recomendado, base de unha. Aqui a gente vai fazer com adesivo. Então, sobre o proporcionamento, a manipulação e a inserção na cavidade de um cimento de ionômero de vidro na forma de apresentação pó e líquido, era isso que a gente tinha para falar. Mas tem muito mais coisa ainda importante que vocês saibam sobre o cimento de ionômero de vidro. Por isso, segue aqui na descrição do vídeo algumas sugestões de leitura para vocês se aprofundarem nesse conteúdo. Até a próxima!